Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender uma guerra silenciosa que acontece entre raças, entre seres humanos e não humanos que não contam para você. E você irá perceber que as coisas que eu vou falar durante esse vídeo farão total sentido na sua cabeça. Porque nós, como seres humanos, não estamos sozinhos no universo e muito menos na Terra. Então, se você gosta desse conteúdo, hoje é um prato cheio para você. Antes de iniciar o vídeo, eu peço encarecidamente para você deixar o seu like, isso ajuda a divulgar o meu trabalho, se inscrever no canal, ativar as notificações. E quem quiser conhecer o meu trabalho empreendedor, aprender a desatar essas amarras do sistema, se preparar, aprender financeiramente como ganhar dinheiro para não demorar 40 anos para comprar uma Minha Casa Minha Vida, conseguir prospectar e prosperar, seja em casa ou meu mulher, independente da sua instrução. Se você quiser conhecer, você vai ter os nossos grupos de alunos, todo o meu material para você poder aprender e o meu suporte pessoal. Para a turma de agora, são 3 anos de acesso e suporte que eu passo para os meus alunos. Então, quem comprar agora, nessa promoção de agora, só no final de 2025 vai exceder, expirar, tá, esse tipo de trabalho. Se eu fosse você, eu iria clicar no primeiro link na descrição, ver a proposta que eu tenho lá, o estudo de caso, alunos que deram certo, para você poder mudar a sua vida, tá bom? Bom, falado disso, hoje nós vamos falar sobre guerra com reptilianos que moram no subterrâneo da Terra. Você conhece como Terra Oca, Agartha, como Shambhala, que são regiões onde o almirante Richard Burns mesmo fez na Antártida, né? A operação High Jump, onde, né, se escreve que no interior da Terra existe uma raça de alienígenas que moram por lá. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Esse artigo ele foi criado por um blog que se chama TOF 3126. Esse blog aqui, ó, TOF, THO 3126, tá? Foi por causa desse blog, então é um artigo que está sendo cedido, tá, por esse blog aqui. Peço encarecidamente para que você ajude o blog com doações, tá bom? No final do artigo eles sempre colocam o banco, o Pix, para você poder ajudar, porque manter um site do nível desse site aqui, com mais de 2.000 artigos, é algo muito caro. Então quem quiser ajudar, faz aí a sua parte, tá? Eu estou fazendo a minha e eu recomendo que você faça a sua também. Esse é o melhor blog que existe no Brasil. Não perca, não deixe que esse blog seja extinto, tá bom? Falado disso, vamos aqui ao conteúdo que eu acho incrível e que vale muito a pena você entender. Olha só, isso aqui que nós vamos comentar agora é um relato, tá, de uma pessoa que trabalha, né, com as forças especiais. O próprio Donald Trump falou sobre a Federação Galáctica, as forças especiais no combate a essas entidades. A pessoa, ela se comunicou, mandou a sua mensagem e ninguém sabe quem que é o cara, porque ninguém quer ser pego pela NSA, pela CIA como desertor, né, falando o que não podia falar. Então olha só o que o cara vai falar aqui, ó. Olha só, sobre a guerra no subterrâneo, né? E também sobre o que está acontecendo com os reptilianos. Olha só o que ele vai falar. Está um verdadeiro caos em seu planeta. Na Terra, nesse exato momento que eu gravo o vídeo para vocês, está um verdadeiro caos no planeta, especialmente no subterrâneo. E aqui eu digo para vocês, eu trouxe vídeos do exército americano combatendo reptilianos. Eu trouxe vídeos aqui de um brasileiro que serviu numa missão, uma missão com o divisa da fronteira da Argentina, que foi para combater reptiliano. Bom, quantos vídeos que eu não trouxe aqui no canal de militares combatendo reptiliano? Foram mais de 5 que eu trouxe aqui para vocês, combatendo reptiliano. Então, assim, e tem total razão o que o cara tá falando aqui. Tá? Está um verdadeiro caos no nosso planeta, especialmente no subterrâneo.
Eu tive a ocasião para falar com algumas pessoas e moradores do reino de Agartha, que é aquela coisa do ritual não, desculpa, da operação secreta High Jump, né? Onde o almirante Richard Burns ele viajou para o interior da Terra e conversou com entidades, seres e pessoas que moram por lá. E olha só, ele esteve com algum contato com algumas pessoas que moram no reino de Agartha, da Terra interior. Olha só o que está sendo relatado deles lá. Todos estão se aliando contra as forças reptilianas para persegui-los e todos estão trabalhando juntos. O almirante Richard Burns, quando ele viaja para o interior da Terra, ele não encontra insectoides, ele não encontra alienígenas como Grace. Ele encontra uma classe de alienígenas que muitos consideram como nórdicos. Inclusive, esse relato também é isso. Tá? É uma raça de nórdicos. O que são esses nórdicos? São seres humanos de uma grande estatura, muito mais alto do que a gente. Só que esses seres humanos eles têm uma orelha pontuda. Eles têm uma, sabe quando você viu Star Trek, o pessoal tem uma orelha pontuda? É a mesma coisa. Traços finos. Eles parecem com elfos. Para quem já viu O Senhor dos Anéis, eles parecem exatamente como os elfos. Lembra do Senhor dos Anéis? De ter que levar um anel para um vulcão. E aí eles reúnem, né, os anões. Depois eles reúnem esses elfos. Aí tem uns elfos altos, brancos, de traços finos. É aquilo ali, é mais ou menos aquilo ali. Tá? Todos estão batalhando contra as forças reptilianas para persegui-los. Tá? Então está tendo bastante. E olha só, estão tendo bastante facilidade em persegui-los, mas eles são muito numerosos e levará algum tempo. O que acontece é o seguinte, meu irmão. Nesse exato momento, no nosso planeta, ocorre uma luta silenciosa pelo poder, pela tomada de poder. Os reptilianos eles são frutos de um processo genético de anjo caído, de seres que foram criados em completa obediência a anjos, para servir aos anjos. E aí isso atrapalha todo o endosso da criação humana. E muitas vezes esses rituais, magia, é tudo feito para esses caras. E aí você vê o mundo, cara, por que você acha que o inferno se levantou contra... Eu não vou poder falar, não sou autorizado a falar, mas se levantou contra Bolsonaro. Vocês não fazem ideia das entidades, dos acordos que são formados para que as trevas se mantenham no poder. Até mesmo, eu não estou falando que o Bolsonaro é salvador da pátria não, tá? Mas tá tendo uma guerra silenciosa em extermínio a esses seres. E olha só o que se é falado, tá? Agora, há alguma notícia nova. Alguns reforços chegaram. Desta vez vem no sistema estelar chamado Vega. Cara, para eu poder explicar para vocês, o portal TOF 3126, eles têm, assim, nem tudo é perfeito. Eles acreditam na bola supersônica da NASA e eles acreditam em vários planetas, em várias constelações. Por exemplo, a constelação de Serpentiliano é onde vieram os draconianos. Então, eles acreditam no Big Bang, tá? Eu não acredito nessa lorota, mas tirando essa parte ruim, todo o resto desse blog é muito bom, cara. É o melhor blog que eu já pude presenciar na minha vida. E aí eu preciso explicar para vocês o que se trata dessa constelação de Vega. Vou mostrar agora para vocês aqui. Bom, o nosso mundo ele funciona mais ou menos dessa maneira aqui, pessoal. Tá? Não tem como você pegar uma nave e passar pelo cinturão de Van Halen, né, que é passar pela camada de ozônio e ficar navegando pelo espaço sideral. É impossível. A única maneira de você pegar um disco voador, uma nave, e você ir para outros reinos é abrindo portais. Por isso que os discos voadores, a grande maioria deles, eles começam de baixo para cima. Cria-se um clarão nas águas, porque a água é usada para abrir portal, abertura de portais, e dali eles emergem. E quando eles vão voltar para o portal, eles usam a água, gera um círculo e eles voltam. Então, você navega pelo universo através de portais. Não é simplesmente pelo espaço sideral, como te disseram. Até porque 99% do universo é plasma. O plasma é o primeiro estágio da matéria. Nem diamante, nem adamantio, nada que você possa querer inventar
consegue superar o plasma. O plasma é o criador da matéria. Qualquer matéria exposta à temperatura do plasma volta a se tornar plasma. Então não tem nenhuma nave, nenhum material que consiga ultrapassar o que está no espaço sideral, porque é quente pra cacete. Então existe uma cúpula, uma proteção da Terra, todo um endosso que Deus criou, né? Você tem um cubo de quartzo, desse cubo de quartzo você tem um endosso da cúpula, tudo para proteger nós de sairmos e sermos tostados nesse plasma. E aí, para você ir de um lugar para o outro, você tem que abrir portais. Por isso você tem lá em Hold abertura de portais para entrar no céu. Você tem os egípcios, abertura de portais. Você tem cultura nórdica, abertura de portais. Sempre tem a ver com portal. Né? E aí você tem o que? A cultura nórdica, os intramundos, esses reinos e planetas, na verdade, são abertura de portais para você ir para outra localidade. Não só isso, como as cosmologias antigas, como o livro de Enoque, como simplesmente cosmologia cristã, como qualquer cultura, cara, qualquer cultura sempre vai fazer, tirando a NASA, claro, né? Sempre vai fazer referência à abertura de portais. Você só vai conseguir sair da Terra se você ultrapassar algum portal. Então essa é a Red Pill, essa é a verdadeira Red Pill. Tem que fazer uma abertura de portais. Bom, explicado isso aqui para vocês, o livro de Enoque, versão etíope 1 e 2, né, que na verdade se chama Segredos de Enoque, Enoque escreveu 44 livros, nós só temos acesso a 3, né? 41 livros foram ocultados da gente, ninguém deixou passar muita informação, né? Mas no livro de Enoque, Segredos de Enoque, eu vou voltar aqui a imagem para você poder entender. Basicamente fala que o Sol ele é um portal. E muitas vezes o Sol ele é utilizado para você se locomover, tanto na Terra quanto em outras dimensões. Por isso que muitos ufólogos pegam o telescópio, aponta para o Sol e começa a ver um monte de disco voador, cara, parado perto do Sol. E aí, do nada, o disco voador some, do nada o disco voador aparece. Tu pega o cara, toda a galera, véi, se você for ufólogo, você sabe o que eu estou falando. Se você mexe com ufologia, você sabe o que eu estou falando. Tu aponta o telescópio tanto para a Lua quanto para o Sol, porque a Lua é o antagônico, tá? Também é abertura de portais. Tu aponta tanto para a Lua quanto para o Sol, você tem abertura de portais. E aí você vê discos voadores planando no Sol. Isso não é mistério, cara. Qualquer ufólogo sabe sobre esse assunto. Então, eles usam o Sol para atravessar portais. A grande maioria deles usam ou os discos voadores fazem essa camada e sai, ou usam o Sol. Agora, não me pergunta como, que eu não tenho capacidade intelectual nem científica para te explicar como essas coisas funcionam. Mas que é assim que acontece, acontece. E aí, basicamente, é o seguinte, está vindo reforços. Nunca antes na história da humanidade tem tanto disco voador no céu, cara. É pra cacete, é muito disco voador. Eu até me pergunto, me questiono, como que ninguém atacou ainda? Cara, tu olha pro céu, eu chego a ver nave pra tudo quanto é lado, e ninguém atacou ainda. E aí, aqui tá a explicação disso. Existem muitas frotas de espaçonaves em seu sistema solar. Esta é uma boa notícia, mas haverá mais caos em seu planeta, mais guerra. Você sabe por quê? Porque tudo está desmoronando. Todo o regime do diabo está indo pro ralo. Tanto no Brasil, cara, na Grécia tentaram implementar o comunismo. A galera foi às ruas, quebrou o pau. Desde 2008 que quebrou a Grécia, ninguém quer saber de comunismo. A Itália agora, o pessoal quebrou o pau, não quer nem saber de comunismo. Nos Estados Unidos ninguém está aguentando mais. Então toda a implementação de um reino diabólico está indo pro ralo. A elite mundial não sabe nem como sabe, os caras estavam pensando que a humanidade ia ficar chupando o dedo, aceitando as trevas. Então tu pega, por exemplo, eles não fazem nem ideia de como que as coisas estão acontecendo. Então estão perdendo a guerra. Essa é o que o cara está falando aqui. Eles estão perdendo a guerra e eles estão desesperados. Eles estão tentando reverter de todas as maneiras, tá? E aí ele fala, que essas forças reptilianas que estão controlando e segurando a sua economia global, explodindo suas economias, estão entrando em colapso, que são os metacapitalistas. Por exemplo, Emmanuel Macron, ele é dono de um banco, cara.
Essa galera que é banqueira, essa galera que é metacapitalista, que é a favor da destruição, tipo Jorge Soros, assim, os caras querem destruir a nossa economia de todo canto é jeito, estão indo pro ralo. Estão indo pro ralo, meu irmão. A humanidade está despertando, está havendo uma consciência coletiva que as pessoas estão despertando. É muita gente. E eles não estão dando conta disso. Eles acham que é a internet que está possibilitando que as pessoas saibam a verdade. Só que, na verdade, não é a internet. Está entupido de disco voador e de ondas cerebrais na cabeça das pessoas, alertando. Ó, vai dar merda pra caralho isso aí, meu irmão. Você tem que mudar. Por isso que a coisa está entrando em colapso. É o que eu disse. Existem anjos de Deus e existem anjos que servem às trevas. Todos os anjos têm tecnologia. Tu pega, por exemplo, Gênesis 6. Fala que os santos sentinelas desceram do céu pelo monte Hermon amaldiçoado, hebraico-aramaico, e simplesmente, né, coabitaram com as mulheres, deram origem a gigantes, a nefilins. Você tem na Bíblia falando do processo de hibridização. Todo ser que não nasce na Terra é um extraterrestre. Se você é humano e você nasceu em Marte, você é um extraterrestre. Qualquer ser humano que não nasceu na Terra é um extraterrestre. O significado de extraterrestre é nascido fora da Terra. Os anjos, eles antecedem a criação da Terra, muitos deles. E a Terra foi criada por causa de Adão e Eva. A Terra, ela foi criada por causa da humanidade. Então, os anjos não nasceram na Terra. É óbvio que todos eles são extraterrestres. Só que eles não são Greys, Anunnaki, Sumério. Não, eles são anjos, cara. E aí, o que acontece muitas vezes é o seguinte. Você tem anjos do bem e anjos do mal. No livro de Enoque fala que os anjos que deserdaram do céu, eles ensinaram tecnologia aos seres humanos. No sânscrito de Vimanas, o segredo das Vimanas, sânscrito indiano, fala que Nimrod teve acesso a discos voadores, que Nimrod elegeu homens para pilotar naves que se erguiam no céu e sumiam. Isso há milênios atrás. E aí os anjos perceberam que os seres humanos pegavam esses sânscritos, criavam naves e se autodegladiaram. E aí os anjos separaram os sânscritos, sumiram com a informação para impossibilitar os seres humanos de viajarem com discos voadores. E isso é um conto que está escrito nos indianos chamado Segredo das Vimanas. Eu já trouxe um artigo sobre isso. Então essa história de disco voador é uma história antiga, ancestral. Então anjo tem disco voador, anjo tem poderio bélico. Para de pensar que anjo... Meu irmão, a elite mundial fica implementando na sua cabeça lorota. E aí você vai... O que é um anjo? Um anjo é um bebezinho alado que tem cabelo encaracolado, louro, que tem lá uma harpa, né, de flecha e que fica tirando flecha de coração. E que fica lá, o cupido, pá. Meu irmão, que loucura que é essa? É óbvio que não é assim. Os anjos do Criador têm naves que são do tamanho de continentes, cara. Naves que são do tamanho de cidades. A gente está reportando aqui está acontecendo o maior número de avistamentos de OVNIs já visto na humanidade. Nada chega perto do que nós estamos passando agora. Antigamente, eu tenho amigos meus que são ufólogos, os caras falavam para mim assim, cara, deixa eu ir lá no seu sítio para eu montar um acampamento e ver se eu bato uma foto de OVNI. Isso há tempos atrás. Pegavam, por exemplo, em Minas Gerais, pegava regiões como Varginha, levavam um telescópio, ficavam lá acampando 2 semanas para bater uma foto de disco voador. Hoje, você na varanda do seu apartamento, você espera 2 horas da manhã, olha para o céu estrelado, começa a movimentação o tempo todo. Eles já estão aí. É isso que eu estou falando para vocês. Então vamos continuar para você poder entender, tá? Há também uma guerra energética. E antes de serem expulsos novamente, os reptilianos e seus aliados estão tentando arrastar o máximo de indivíduos e consigo junto o colapso do planeta. Porque os reptilianos eles querem a completa destruição da raça humana. Por exemplo, você faz parte de uma seita secreta, né? Na verdade, discreta hoje em dia. Nos altos graus de hierarquia da seita secreta, você tem que dar o rabo, meu irmão. Essa é a Red Pill. Eu não estou aqui para passar corva a ninguém, não. Tu vai olhar um cantor de música. Tu vai olhar, ele tem que se fantasiar de mulher para ter sucesso.
a completa descriminalização do homossexualismo. Né? A favorimento do homossexualismo. Para quê? Para fazer a humanidade entrar em pecado, vibrar numa frequência ruim, para esses reptilianos terem total. Para eles terem essa ênfase de fazer a coisa. Toda essa galera que mexe, meu irmão. Galera, se você procurar sobre Stalin, Mao Tse Tung, galera, todo mundo era gay, cara. Che Guevara. Os caras, perseguiam gays, beleza. Mas coloca assim, Che Guevara beijando tal pessoa. Você vai ver, o Stalin beijando tal pessoa na boca. Jack Parsons beijando tal pessoa na boca. De alguma maneira que nós, como seres humanos, não entendemos, os reptilianos fazem questão que o homem vire gay. Pra quê? O porquê eu não sei. Mas a Bíblia nos ensina que gay não entra no céu. Então, basicamente, o porquê eu não sei. Mas o Criador, ele manda um aviso. Agora, o processo, a simbiose, a metamorfose que acontece, eu não faço ideia do porquê que as coisas acontecem, entendeu? Por que isso é necessário? Eu não faço ideia, cara. Eu não sou dessa turma das trevas. Né? Mas que a galera usa. Pode olhar, meu irmão, aquela galerinha que é empresário, bilionário, ex-presidente, gente de grandes corporações, esses caras sempre têm um pé com crianças, sempre. Agora, o porquê? E não só, mas também com fantasia de umas festas estranhas, os caras usando roupa estranha. Agora, o porquê eu não faço a menor ideia e também nem desejo saber, meu irmão. É melhor que eu não saiba. Melhor ainda que eu não saiba, que eu quero dormir em paz comigo mesmo. E aí, olha só o que está acontecendo aqui, tá? Olha só. Eles estão tentando arrastar o maior número de indivíduos consigo antes do colapso da Terra. O colapso da Terra é a inversão magnética. Tanto o reptiliano quanto o diabo sabe que na inversão magnética eles vão perder o poder deles. Na inversão magnética, o mundo é destruído. As cidades subterrâneas são destruídas. Então eles vão ter que reconstruir. Vai demorar 500 anos, 1000 anos para poder voltar a ser o que era. Então eles vão perder o poder deles. E aí, eles estão tão desesperados para poder agariar o máximo de almas para o inferno, que é a única dimensão que vai sobrar para eles, que eles estão fazendo de tudo, meu irmão. Pacto, de tudo para poder convencer as pessoas. Olha só, eles estão tentando causar o maior dano possível. Por isso que você vê político, cara, fazendo as decisões mais cabeludas da história, porque tem vínculo com as trevas. Eles estão tentando destruir a Terra, igual Macron. Tudo que Macron faz, todos os amparos que Macron faz, é para destruir a Terra, destruir França. É sempre leis para destruir a própria soberania do país. Tá? Isso mostra o porquê disso aqui, ó, por causa desses seres. Olha só, eles tentam causar terremotos, erupções vulcânicas, incêndios, mas isso tudo está um caos, né, na superfície e não em todo o planeta. Olha que coisa interessante. Se eles pudessem, eles iriam explodir o seu planeta. E neste momento agora que a humanidade está completamente bestial, se eles pudessem, eles iriam explodir o seu planeta com bombas nucleares. Você sabe que eles o fariam, mas eles não vão conseguir. Então o que acontece? Eles ficam nesse confronto, esse jogo de xadrez, de Putin versus Europa. Aí destrói uma ponte, destrói não sei o quê. Aí alguém vai usar uma bomba nuclear. Meu irmão, quando se usou a bomba de Nagasaki e Hiroshima, a bomba nuclear atuou com 8% de sua força. Dizem os relatos que discos voadores aproximaram da bomba e desativaram 90 e tantos por cento da bomba. Existe um relatório do Pentágono, que já foi vazado, né? Mas eles negam isso, dizendo que os discos voadores eles conseguem desativar ogivas nucleares do mundo inteiro em 15 minutos. Ou seja, se os discos voadores se movimentarem, todas as ogivas nucleares do mundo são desativadas. Estados Unidos tentou usar ogivas nucleares no Irã, no Oriente Médio. Elas foram desativadas. Então, assim, já teve relato, por exemplo, de pessoal que foi acionar a ogiva nuclear, do nada apareceu um disco voador e ele usou um tipo de laser e neutralizou completamente a bomba a ponto dela nem funcionar mais. Então, simplesmente, eles não conseguem usar as bombas nucleares. Eles queriam. O que esses caras queriam fazer é pegar as bombas nucleares e explodir a Terra inteira. Porque eles são os servos do diabo. Só que eles não conseguem. Por quê? Porque existem os anjos de Deus que têm poderio bélico e que vão impedir isso acontecer.
Os anjos de Deus. Por exemplo, você pega lá as estrelas que precederam o nascimento de Jesus, que fez com que o pessoal na Bíblia chama de magos, os 3 magos que adoraram a Jesus. Não é magos, 3 sacerdotes. O termo correto é sacerdote. Os 3 sacerdotes que foram adorar Jesus, que levaram consigo pedras preciosas e ouro, que foram mirra, que foram adorar Jesus, eles seguiram a OVNIs, eles viram orbes de luz, foram até aquela região para poder adorar Jesus. É muito simples. Então, as pessoas elas perderam o âmbito da sabedoria. Essa que é a verdade. Tá bom? Então, eles vão relatando sobre isso aqui. Ó. Olha só, o que eles dizem é o seguinte: esses anjos estamos tentando diminuir a ignorância lentamente, né, que está sendo manifestada em vocês. O que é ignorância? Flúor na água, educação de marxismo nas escolas, ignorância de redes sociais. Eles estão tentando reduzir tudo isso que faz com que as nossas luzes, que as pessoas não vejam eles no céu. Né? E aí eles falam que eles vão pousar na Terra oficialmente. Né? Só que, olha só o que o cara está falando, olha só o que eles estão falando. Antes desses anjos virem à Terra, vai haver uma falsa invasão alien. Então, a coisa está tão desesperadora que esses reptilianos, sei lá que porcaria que hoje em dia que se manda na Terra, eles vão criar uma falsa invasão alien. Então, o que você tem que entender é que a primeira invasão alien que vai aparecer não é do Criador, é demoníaca. Eles vão tentar... Se assim fosse, eles enganariam até os eleitos. Então, basicamente, a primeira que vai vir, que vai se aparecer, é as trevas. É demônios se passando por extraterrestre. Depois que eles fizeram a merda, depois que vier a inversão magnética, toda a premissa, aí eles vão vir. E todo olho verá. E majestosa glória. Tá entendendo? Todo olho verá. Então é isso que eu estou falando. Então existe uma invasão que vai vir anterior a ela e tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, assim, na dúvida, meu irmão, só confie em Jesus. É isso que eu posso dizer para você. Porque nós não sabemos quantas invasões falsas virão, tá? Olha só, se um dia pousássemos nas nossas espaçonaves, seríamos destruídos e também algum governo, especialmente, sinto muito, o governo americano, quer se passar por todo poderoso da Terra. Olha o que ele disse. Se um dia pousássemos as nossas espaçonaves, seremos destruídos e também, né, alguns de seus governos, especialmente. O que acontece? Deus não permite que o anjo interfira na criação humana. A história da Bíblia está para nos dizer isso. Lúcifer tentou intervir no Jardim do Éden, foi amaldiçoado e a sua descendência. Os santos sentinelas coabitaram com as mulheres, interviram na história da humanidade, Deus mandou o dilúvio. Deus não permite que anjo, que extraterrestre, intervenha na Terra. Por isso que esses discos voadores são invisíveis, se camuflam, porque Deus não permite. Os que aparecem, os que estão vistos a olho nu, não vêm de Deus. Então ele está dizendo que tudo ocorre da maneira que tem que vir de Deus, entendeu? Então você tem que esperar, vai ter que esperar passar toda aquela falsa premissa, tá? Agora, eu estou traduzindo para você um documento que o âmbito dele é completamente antagônico. Por exemplo, isso aqui tem a ver com pleidianos, com nórdicos, com outros planetas, mas o TOF 3126 ele traz informações verídicas, tá? Então é isso que eu gosto desse blog aqui, tá bom? E ele diz o seguinte, ó, há muita ignorância, a sua verdadeira história planetária é completamente manipulada. Exatamente. Meu irmão, tudo que nós sabemos hoje, tirando a existência de Jesus e a Bíblia, porque essa tem evidências, tudo é falso. Tudo é falso. O descobrimento do Brasil. Que descobrimento do Brasil, meu irmão? O Brasil já era explorado por Salomão. Tá entendendo? Já tinha estruturas aqui há 2000 anos. Então, tudo que nos é ensinado é para nos doutrinar, para nos deixar mais ignorantes. E é isso que ele fala. E há uma aliança em diferentes espécimes, né, ou diferentes classes de anjos, sejam elas diferentes densidades ou dimensões. É aquilo que eu falei, né? É isso aqui, ó. Você acessa através de portais, tá? E ele fala o seguinte, né, que eles estão todos unidos para ajudar a humanidade nesse momento crucial,
mesmo os espíritos antigos do seu planeta estão vivendo na quarta densidade. O que é? Os espíritos que estão na quarta dimensão são aqueles que morreram no dilúvio. Simples assim. Então, o que o cara está dizendo aqui, que eu acho que é extremamente importante, né, é o seguinte, né? Aí ele fala, para continuar a história, a Terra muda o seu eixo a cada 26 mil anos. A inversão magnética, ela ocorre a cada... Deixa eu fechar essa nhaca aqui. A inversão magnética ocorre a cada 26 mil anos. Então, assim, um ano que a gente conhece hoje, 24 horas hoje, segundo a ressonância de Schumann, há 500 anos atrás, o ser humano, um dia era 48 horas, não é como 24 horas hoje em dia. Então, o tempo está se encurtando, tá? E aí, baseado nessa referência, a Terra muda o seu eixo a cada 26 mil anos, tá? Então, a cada 26 mil anos ocorre a inversão magnética. Ela muda de polaridade e move o seu eixo, né? E aí vai acontecer outra vez, mas não em sua vida. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a nossa geração, como seres humanos, o que ele está afirmando é que a inversão magnética não vai ser na nossa geração. É isso que ele está afirmando. Por quê? Porque em 2012... eles observaram a estrela polar, observaram as referências e perceberam que se não acontecesse a inversão em 2012, ela só iria acontecer em 2076, alguma coisa desse nível. Então, se não for agora, vai ser depois. Essa é a afirmação dele. Eu aqui já discordo. Por que eu discordo? Porque todo mundo fica dando data. Todo mundo dá data. Quem manda é o Criador. Por exemplo, a inversão magnética era para ter acontecido em 1980. Não aconteceu. Era para acontecer no ano 2000. Não aconteceu. Era para acontecer em 2012. Não aconteceu. 2019. Não aconteceu. 2023 agora é a outra data que os caras estão dando. Irmão, quem manda é o Criador. Quem aperta aquele botão lá e a coisa acontece. É só um exemplo, tá? Antagônico. Apertar o botão não precisa, né? Mas quem manda é o Criador. Então, assim, as pessoas tentam prever baseado no clima. Mas quem decide é o Criador. Então, para mim, não se trata de... se vai ser agora na vida, não. É o Criador que determina todas as coisas, tá? E aí eles falam dos seres benevolentes que existem. Eu, particularmente, discordo disso aqui, né? Que parte dos que estão na Terra estão tentando ajudar. Mas ele fala o seguinte, nem tudo é perfeito, né? Ele fala sobre os sumérios, né? Que foi a criação dos anjos caídos e que são as primeiras boas pessoas que tiveram na Terra. Eu não concordo. Eu acredito que os sumérios foram pessoas extremamente más, mas cada um com a sua origem. Então, assim, eles falam que tem seres de outras dimensões que são bons, mas eu, na minha visão, não enxergo dessa forma. O que esse artigo quer dizer? Apesar de eu não confiar 100% nesse artigo, o que esse artigo quer dizer? Ele casa certinho com tudo que está acontecendo. Esse artigo fala sobre a inversão magnética, o tempo exato que acontece. Inclusive, a inversão magnética a cada 26 mil anos. Eu já vi isso aqui nos livros apócrifos da Bíblia, sem brincadeira, exatamente 26 mil anos. Outra coisa, discos voadores, naves voadoras, eu já vi isso no livro de Enoque. Tá? Nos Segredos de Enoque também já vi isso aqui no livro de Azar, as referências sobre os reptilianos. O livro de Azar fala de uma classe de entidades que pareciam répteis e que simplesmente dominavam o mundo, eram os poderosos de sua época. Então tudo que se é falado aqui tem grande referência e cada um aumento considerado de OVNIs. O mundo está um caos e a gente entende muito bem que é isso. Agora, é evidente que é o meu ponto de vista, o meu pensamento, né? Cada um tem o seu ponto de vista, o seu pensamento aí. Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, né? Sobre empreendedorismo, eu acho que é importante a gente separar aqui o YouTube basicamente aí do meu trabalho empreendedor. Se você quer desatar esses amarras horrorosos do sistema, ter o meu contato pessoal, ter acesso ao meu trabalho por mais de 3 anos... se eu fosse você, adquiria nessa promoção de agora, porque depois eu vou voltar para 1 ano de acesso ao pote como era antigamente, tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, links na descrição. Por favor, deixe o seu like, dá trabalho fazer um vídeo como esse, às vezes é exaustivo, eu tô gravando, já tem 2 horas que eu tô gravando um vídeo, eu gravo um compilado de vídeos, tá? Ajuda, você quando dá o like, você ajuda a divulgar o projeto, verifique a sua inscrição, o YouTube sempre acaba desinscrevendo as pessoas e ative aquela notificação para você receber o meu conteúdo, tá bom? Bom, sou Alberto Volz, vou ficando por aqui, fique na paz.